Oi, pessoal. Então, só alguns lembretes para vocês, para a nossa atividade avaliativa de filosofia. Então, a gente viu alguns conceitos do que é essa filosofia, para que estudar filosofia. A gente conseguiu perceber a importância da filosofia. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês possam fixar na mente de vocês, além de eu já ter fixado com vocês em sala, ter fixado no caderno, mas vocês assistindo esse vídeo também vai ajudar vocês a fixar para a nossa atividade avaliativa de filosofia. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês: o que é a filosofia? Então, lembrar que a filosofia ela é uma ciência, e essa ciência chamada filosofia, ela vem para explicar o mundo, os fenômenos, e tudo isso se dá por homens e mulheres que são chamados de filósofos. O que são os filósofos? Os filósofos nada mais são que os pensadores que nos ajudam a entender este mundo, a entender os fenômenos. Então, lembrar também que todo ser racional é um filósofo. Mas por que isso, professor? Porque todo ser racional constrói conhecimento. Nós construímos conhecimento. Nós questionamos as coisas, nós damos definições às coisas. Então, não preciso ser formado em filosofia para ser um filósofo, mas já sou um filósofo a partir do momento que eu sou um ser pensante. Então, não esqueçam disso. O filósofo, todo ser racional, aquele que pensa, aquele que constrói, aquele que instiga alguém a pensar, aquele que debate, aquele que questiona as coisas. Isso sim é ser filósofo. Outra coisa que a gente destacou bastante foi sobre os mitos. Então, os mitos estão muito próximos da filosofia. Então, os mitos são histórias que está associado a uma comunidade, histórias, costumes. Então tem tantas palavras que definem mitos. Então os mitos surgem com essa ideia de formar melhor as pessoas, para que elas cuidem melhor do mundo, para que cuidem melhor da natureza, da terra. Foi aí que surgiu então todos aqueles mitos que nós temos: Deus da água, Deus do fogo, Deus do ar, Deus do trovão. Então essas ideias eram para que através muitas vezes do medo as pessoas cuidassem da natureza, cuidassem melhor do mundo, e também que elas se agarrassem a uma crença. Então, os mitos também são crenças de comunidades e assim por diante. Lembrar que a filosofia, a gente sempre diz que ela surgiu na Grécia, mas só que naquele mesmo momento nós tínhamos pensadores lá no Oriente que também já tinham visões filosóficas. Então, lembrar que a filosofia está associada a esses dois pontos de surgimento, a Grécia e ao Oriente. Depois, outro ponto também que eu acho importante destacar, que eu já falei anteriormente, já falei bastante em sala, mas vale muito a pena destacar de novo, é essa importância da filosofia. Então, a filosofia vem com essa importância de nos ajudar a pensar, a construir os nossos pensamentos, a ser firmes naquilo que nós pensamos. E um dos mitos mais importantes que a gente acabou vendo é o mito chamado da caverna, ou a alegoria da caverna, também leva esse nome, mas nós trabalhamos com o tema de mito da caverna. Então, lembrar que esse mito da caverna, tem até aqui atrás a imagem, mas a gente viu em sala também o vídeo. Então são pessoas dentro de uma caverna, elas estão acorrentadas e elas veem apenas sombras do mundo fora. E Platão, quando trouxe esse mito, ele queria destacar esses três pontos. Primeiro, a caverna, depois as sombras e depois as correntes que essas pessoas estão aprisionadas. Porém, há muitos pensamentos sobre
esse mito. Mas o essencial desse mito está: a caverna, ela simboliza o mundo. As sombras, muitas vezes a falsidade dos sentidos, quando a gente... O que isso quer dizer, professor? Muito difícil entender isso. O que é essa falsidade de sentidos? É quando a gente não consegue fixar um pensamento, pessoal. Ah, eu não gosto disso. Essa planta aqui, se eu quiser dizer, ela é azul. Aí alguém vai perguntar: não, ela não é azul, as folhas são verdes. Aí eu digo: não, mas ela é azul. Por que você diz que ela é azul? Porque ela é azul. Pronto. Então isso aí seria uma falsidade do sentido verdadeiro dela. Eu preciso dizer que essa planta aqui, as folhas dela, são azul. Mas por que são azul? Então eu tenho que dar um significado, uma explicação para aquilo que eu acredito. Lembrar disso, que o conhecimento, aquilo que eu digo, não tem sentido se eu não defino. Ah, eu não gosto de salada. Mas por que você não gosta de salada? Apenas não gosto. Então isso aí não é uma construção filosófica. Ah, eu não gosto de salada porque tem um gosto ruim, tem isso, tem aquilo. Você vai construindo os elementos. Aí sim você formou um pensamento. E o outro ponto desse mito da caverna são as correntes que estão aprisionando esses homens. Então essas correntes, o que seriam? Seriam as opiniões que muitas vezes nos aprisionam. Ficamos muitas vezes com o pensamento do outro. Ah, eu penso diferente, mas já que ele pensa daquele jeito, eu vou ficar com o pensamento dele. Então lembrar que essas correntes são as mesmas correntes que esses homens tinham. Então eles pensavam que existia só o quê? As sombras. E quando uma dessas pessoas sai da caverna e volta e diz para eles: não, tem um mundo lá fora, não é só isso de sombra. Eles não querem saber. Eles estão aprisionados àquela única verdade, que é qual? De que só existe o mundo naquela sombra. Então, dê uma olhada no caderno, naquilo que eu já fixei para vocês, e dê uma assistida nessa videoaula aqui, bem simples, que vai ajudar vocês a terem um bom êxito na nossa atividade avaliativa. Tá bom? Até mais, pessoal. Valeu!